todos com a paz do Senhor Jesus. Vai tua mão e diga: viva, viva o Senhor. Que bom. Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Evangelho de São Mateus, capítulo 3. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você. Nesta noite, quarta-feira passada, dia 26, Deus nos deu uma palavra aqui muito forte, revelada em 1 Reis 10. Na quinta-feira de manhã, um senhor me ligou, na sexta e no sábado. Ele ligou 3 manhãs para testemunhar como Deus levantou a vida dele com uma palavra em meio à pregação. Olhe bem o que eu vou dizer. Às vezes a palavra toda, é claro que também seríamos até, não ficaria bem a palavra toda para nós, mas ele conseguiu pegar uma frase e saiu daqui depois de uns 2, 3 meses com os piores pensamentos que você possa imaginar, com uma pessoa que perdeu tudo o que construiu em 30 anos. Ele recebeu a palavra aqui e testemunhou 3 dias seguidos e viajou em busca de um novo tempo. Pode ser que Deus hoje alcance você com uma palavra. Se a palavra vier em meio, é necessário que você esteja bem concentrado em Deus para que você possa pegar qual é a palavra de revelação para você, que é individual. Amém? Todos estão preparados para isso? Deus vai falar com você então. Se houver alguém enfermo ou doente ou carecendo de uma libertação, em meio à pregação, não espere o final para dizer que Deus vai fazer. Ele já está fazendo desde o momento que começamos a louvar aqui. Deus já está fazendo operações. Viva! Capítulo 3 do Evangelho de São Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque até o anúncio feito pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Este é João, tinha as suas vestes pele de camelo, um cinto de couro cingido nos lombos, alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judeia e em toda a província adjacente do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos incitou a fugir da ira futura? Vá produzir primeiro os frutos dignos de arrependimento, e não presunçais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Pode se assentar todos vocês, quero ser breve. O recado que Deus tem para nós aqui é muito forte. Forte porque vem dele, direcionado para alguma coisa que você precisa. Fique atento. Na semana passada nós falamos aqui de uma viagem do sul da Arábia Saudita para Jerusalém. Poderíamos dizer assim: subimos para Jerusalém, porque tudo quanto se diz em torno de Jerusalém, você precisa subir para chegar até lá. Está no topo.
Mas hoje nós vamos descer um pouco, uns 40 quilômetros, e vamos descer aí mais ou menos uns 250 metros ao nível do mar, e vamos chegar no deserto da Judeia. Um lugar que não é muito bem quisto pela maioria das pessoas, mas às vezes é necessário passarmos pelo deserto para fazermos grandes descobertas em nós mesmos. Talvez seja por isso que o profeta, no Salmo 139, ele diz: sonda-me, Senhor. Quer dizer, eu mergulhando para dentro de mim mesmo e dizendo: Senhor, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelas veredas da justiça. Profeta João Batista, deserto da Judeia, 45 graus todos os dias, durante o dia, garantido, deserto pedregulhado. E eu digo para você hoje, vamos dizer que o governo estivesse financiando para você abrir um comércio, uma fábrica, com certeza você não procuraria o deserto da Judeia. Ah não, pastor, lá não, vou procurar outra região. Vamos dizer que você fosse abrir uma igreja e alguém financiaria todo o gasto para você, talvez você não procuraria também o deserto da Judeia, porque é quase impossível de viver ali. Semana passada vimos aí, infelizmente, a notícia de um menino que estava internado e erraram na temperatura da água e deu banho no menino com água de 50 graus, queimou o menino por fora e por dentro, e o menino teve óbito. E eu estou falando para você de um lugar que 45 graus é todo dia, chega a 48, 50, 52, chega até 52 graus, às vezes, conforme a parte do deserto. Pastor, por que é que João Batista não procurou outro lugar, visto que Belém faz parte também da Judeia, Etzion faz parte também da Judeia, Hebron faz parte também da Judeia, as regiões ali próximo ao Mar Morto, todas elas, Jericó, faz parte também da Judeia? Por que ele procurou o deserto da Judeia? Existem duas perguntas que, se o ser humano conseguir entendê-las, ele será uma das pessoas mais felizes durante o período que ele viver aqui. Primeira pergunta: quem é você? Segunda pergunta: por que você veio aqui nesta terra? Ou para que você veio aqui nesta terra? Essas duas perguntas, ao longo da mensagem, nós iremos respondê-la aqui de uma forma muito fácil, porque às vezes olhamos para as pessoas e falamos assim, deixamos o sentimento pular à frente, a emoção pular à frente, e quando a emoção e o sentimento pula para a nossa frente, ou à frente de nós, estamos a um passo do abismo. E às vezes olhamos para o João Batista e falamos: gente, coitado daquele homem, a pele queimada, o rosto queimado, soltando casca, as mãos grossas, Senhor, que isso? E às vezes olhamos para os João Batistas que estão em torno de nós, em alguma situação que você julga que está demais, que está pesado, que coitado da pessoa. Então naquele momento você pode entender que você está querendo tirar o peso das costas do João Batista. O sentimento pulou para frente, você está a um passo do abismo. Pastor, João estava numa missão terrível. Não. Quando você sabe quem é você, e você sabe por que você está aqui, não há peso nenhum nas costas de ninguém. Quantos creem que Deus cumpre as profecias? Eu ouço um amém? Amém. Presta atenção que eu vou ler Isaías 40, escute.
Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e brandai-lhe de que já é a sua servidão e é acabada, e a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por causa dos seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo e a vereda do nosso Deus. Todo o vale será exaltado, todo o monte alteiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará em toda a carne, juntamente verá o que foi dito pela boca do Senhor, Deus de Israel. Deus mente? Não, Deus não mente. Há 745 a 750 anos atrás, o profeta Isaías, após a morte do rei Uzias, teve o chamado, e ele começa a profetizar. O livro de Isaías, no capítulo 40, ele diz: por causa do erro que Jerusalém vem cometendo e que Israel vem cometendo, vão receber dobrado o castigo da parte de Deus, e levantará um homem, este homem abrirá o caminho e endireitará as veredas do Senhor. Então nós estamos lendo aqui exatamente uma profecia cumprida há 2.800 anos atrás. Então há 800 anos ela foi falada, foi cumprida aqui em João Batista, e mais 2.000 anos de João Batista para cá. Irmãos, se Deus falou com você, se Deus te deu uma palavra, mesmo que seja pequena, como eu disse aqui, apenas creia, mais nada, que você vai ver que Deus completará a obra, como está escrito em Filipenses 1, versículo 6, aquele que começou uma boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo. Não fica nada pelas metades, amém? Então o texto diz que João estava ali no deserto. Na época que João nasceu, João, 6 meses mais velho do que Jesus Cristo, primo segundo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, nascido em Incária, que é um vilarejo bem próximo de Jerusalém, Jerusalém, né? Fora do muro, vamos falar assim. E João Batista nasceu quando Maria foi visitar Isabel, e ela também já estava grávida. Isabel já estava de 6 meses, então vamos entender aí. Do outro lado, em Caná da Galileia, nascia Bartolomeu, pastor, 3 homens na mesma idade. Passou-se 1 ano, 2 anos, o decreto apertou, veio a perseguição sociopolítica, veio a perseguição de Herodes, o medo de perder o trono, e mandou que matasse todos os meninos que tivesse de 0 a 2, 3 anos, que matasse. Por quê? Porque alguém fez um cálculo de profecia para ele e dizia: olha, está na época de nascer o Messias, e pode já ter nascido. Então, se o Messias nasceu, ele vai colocar em risco o seu trono, dizia para Herodes. E uma pessoa que está com sede de poder, ele é capaz de fazer e de passar por cima de qualquer coisa. Então Herodes não mediu esforço dentro da sua vaidade para mandar aliciar mulheres, aliciar sacerdotes, e todos se tornaram fiscais de Herodes, como os mais velhos aqui também se tornaram fiscal do Sarney uma época. Todo mundo tinha que ver o erro e denunciar. Onde tem um menino, falava, eles mandavam lá e matavam o menino. Por quê? Pode ser ele o Messias, e se for ele o Messias, vai colocar medo no nosso governo, vai futuramente tomar o nosso governo. Então disse: mata. Mas o anjo Gabriel disse para José: José, pega o menino e pega a sua esposa Maria, e vá para o Egito, e fique lá até que eu novamente mando vocês voltar, assim diz o Senhor.
E José imediatamente pegou Maria, pegou Jesus e foram para a cidade do Cairo, capital do Egito, e foi para o bairro chamado Copta, ali dentro do Cairo, um bairro mais afastado, de periferia, e ali tem muitas rochas, tem cavernas, e nenhuma dessas cavernas ficou Maria, ficou José e ficou Jesus, da qual até hoje é chamada de Gruta da Sagrada Família. Pronto, estava ali. Do outro lado, a mãe de João Batista, mas o pai, os levou lá para o deserto da Judéia, disseram, lá no meio do deserto tem um povo que estuda as escrituras, a Taná, a Torá, as tradições judaicas, são conservadores, é um grupo grande, vamos levar o menino para lá. E levaram João Batista para o deserto da Judéia, porque diziam, ninguém vai procurar um menino onde um calor chega a quase 50 e poucos graus, vamos deixar lá. Irmãos, isso é normal. Quando o pastor Narciso nasceu, as mães às vezes levavam os meninos na frente dos conventos, dos seminários, e entregava para as instituições, fica aí, eu não tenho condição de cuidar o menino, vocês cuidam, faz dele uma freira, faz dele um padre, e entregava os meninos nas instituições filantrópicas, era normal. Imagina 2000 anos atrás, levaram o João lá nos essênios e colocaram, falaram, olha, precisamos que a criança fique aqui, porque senão ela vai morrer. E eles falaram, pode ficar aqui, porque aqui ninguém vem, e se vier, não encontrará o menino. E deixou João Batista aos cuidados dos essênios. Lá em Caná da Galileia, Bartolomeu, a mãe e o pai o levou para o Egito também, para o Cairo também. E chegando lá, também se hospedaram e se arrumaram um meio de ficar ali, bem no Cairo ali, porque até que a matança de Herodes passa na região e que Deus manda a gente voltar. Isso foi durante 7 anos, Jesus ficou no Egito com Maria e José. Então vamos entender uma coisa, todo mundo diz assim, quando Jesus nasceu, o calendário virou, o que contava de trás para frente, agora é contado normal, igual nós contamos aqui, mas não, isso é mentira. O calendário não virou no nascimento, o calendário virou 3 anos antes, ou Jesus nasceu 3 anos antes do calendário virar, vamos entender assim, no ano 3 o calendário virou, tá certo? Por isso que você vai encontrar Jesus morrendo com 33 anos no ano 30, você compreendeu agora por quê? Ah, pastor, mas se é no ano 30, ele nasceu no primeiro, ele tinha que ter 30, então morria no 33, no ano 30, Jesus morreu com 33 anos, então Herodes falou, peraí, temos um cálculo aqui que dá certinho, temos a posição dos astros, temos a matemática profética, esse menino tem que ter nascido em algum lugar, e mandaram matar próximo daquela região, e até famílias que fugiram ao mandado de Deus para o Egito, e de repente disseram, Bartolomeu, o seu nome a partir de agora é Natanael, é aquele Natanael da Bíblia mesmo, porque Natanael não é um nome hebraico, e quando eles verem não vai procurar você, vamos esconder lá no Egito. Não diga para ninguém que o seu nome é Bartolomeu, o seu nome é Natanael. Passou-se o tempo, todos os 3 cresceram com a mesma idade, e quando Jesus começou o ministério, ele chamou André, e André chamou Simão, e Simão chamou André, e André chamou Filipe, e Filipe chamou Natanael, mas quando aproximou de Jesus, Jesus o chamou de Bartolomeu. Ele já ficou assim assustado, porque o nome havia sido mudado de criança, ninguém sabia. E certa feita Jesus disse para ele assim, numa lembrança, não era revelação, numa lembrança, Jesus disse assim, eu te vi debaixo da figueira. Ele estava dizendo lá onde eles estavam naquela época, eu te vi debaixo da figueira. E ele falou, meu Deus, ele é o Senhor mesmo. Jesus falou, você creu só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Maiores coisas você verá a partir de hoje.
Grandes coisas você verá a partir de hoje. Jesus estava revelando. Eu sei que o seu nome mudou, que você também foi para o Egito, eu vi você lá, nós crescemos, voltamos para cá e nós estamos aqui hoje. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Onde que entra o João, pastor? Porque só existia 3 homens com 30 anos naquela época. 3 anos. 30 anos só tinha 3 homens, não tinha mais, porque os outros meninos, todos daquela época, haviam morrido. Foi por isso que quando Jesus, levado por José e Maria em Jerusalém, com 12 anos, para cumprir a tradição do Bar Mitzvah, ele subiu a Jerusalém e foi para o templo. Ninguém esperava que alguém fizesse um Bar Mitzvah naquele ano, porque quem estivesse completando 12 anos naquele ano, teria então que ter escapado de Herodes. Ninguém esperava que naquele ano pudesse ter um Bar Mitzvah, porque esse ano não tem nenhum menino completando 12 anos. E lá chega Jesus com Maria e José e entra no templo. Por isso que você vê que reuniu uma grande quantidade de sacerdote, de escriba, de doutores da lei, porque eles diziam: peraí, se alguém escapou das mãos tenebrosas de Herodes, escapou do genocídio que ele estava matando, mais era criança, mas dessa maneira, deve ser alguém muito interessante. Foram todos para o templo. E quando chegou ali, Jesus começou a dar aula para aqueles doutores no Bar Mitzvah. E deu aula de forma que ele respondeu às 40, às 70 perguntas que é feita para aquele que quer eternizar o nome da família. E Jesus respondeu todas e continua respondendo 71, 72, 80, 90. E eles foram embora. Todo o povo foi embora porque acabou a festa. E um dia após a caminhada, Maria falou: José, cadê Jesus? Está com você? Não está? Não está comigo. Procurou com todo mundo, não encontrou Jesus. Então foi o dia que Maria perdeu Jesus, e o dia que José também perdeu Jesus e não encontrou. Voltaram de barraca em barraca e não encontraram Jesus. Quando chegou em Jerusalém, foram para o templo para começar a busca desde onde eles estavam. Quando chegou no templo, 3 dias depois, Jesus estava sentado e um tanto de doutores boquiaberto e dizendo: de onde vem tal sabedoria? Porque não é ele, é filho de pessoas simples de Galileu, de pessoas de periferia. Como esse menino tem uma sabedoria desta? Esta cátedra espiritual não veio do homem, não veio de faculdade, não veio de seminário, não foi ensinada pelos pais. O próprio Senhor trazia sobre ele, como traz sobre qualquer um que queira fazer a obra de Deus com excelência. Deus é capaz de colocar dentro de você o espírito da sabedoria. E Jesus respondeu tudo quanto, e eles ficaram assim, sem saber, porque naquele ano não era para ter. João Batista, agora já adulto, Jesus já adulto, Natanael já adulto. Jesus vai para Galileia, Natanael fica na área central e João Batista vai para o deserto da Judéia. E a Bíblia é clara em dizer que lá ele vestia roupa de pele de camelo, com um cinto cingia os lombos, comia gafanhoto e bebia mel silvestre. Eu espero que você não esteja imaginando que o gafanhoto seria um bichinho. Claro que não, né, irmãos? Imagina um bichinho, um gafanhoto de 12 centímetros voando no meio das pedras e da areia, sem nada para comer. Claro que não é um bicho. É espécie de uma batata parecendo um gengibre que nós temos aqui, que enraiza por baixo e não dá folha, dá só um toquinho que fica parecido uma pedra, mas quem é do lugar conhece. E quando escava, tira aquela coisa lá parecendo um gengibre, um pouquinho mais fino, e é úmido. Para quem está num deserto onde não tem água e pouca, uma batatinha, uma raiz que tem umidade é a melhor coisa que tem. Era isso que ele comia. E ele bebia mel, também não é de abelha, porque a abelha não tinha naquela região. Agora que tem abelha, o que a abelha vai fazer ali se não tem um local também para sugar e fazer um mel? Não tem, lá no deserto não tem nada. Mas tem tâmara.
onde se pega o cacho grande, pendura ele, coloca um pote por baixo, e daí 2, 3 meses ele começa a pingar o mel silvestre, natural, como está escrito aqui. Então João Batista vestia a pele de camelo, tomava deste mel silvestre e comia desta batata, desse gafanhoto que tinha ali entre as pedras afogueadas naquele deserto. Diz que um discípulo, olhando para o seu mestre, falou assim: mestre, fiquei tanto tempo no mosteiro, que quando eu fui lá fora, o homem é mau, o homem mata, o homem rouba, é muito espinho, é muitos cravos e abrolhos que tem em todo lugar, não teria como consertar este mundo. E o mestre calmamente olhou para ele e falou assim: talvez, se conseguisse couro para forrar todo o planeta e cochoar todo o planeta, talvez seria mais fácil de andar e de caminhar sem espetar os pés, mas isso é impossível. Mas se você enfaixar os seus pés bem e cobrir os seus pés, você conseguirá andar por todos os lugares. Quando Jesus olhou para um grupo de pessoas, em Mateus capítulo 20, versículo 41, ele disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus já deixou esta palavra para nós exatamente para entendermos que não tem como você mudar o mundo todo e santificar o mundo todo, mas tem como você fazer alguma coisa em prol de você mesmo, porque mudando você é capaz de caminhar e de transitar em muitos lugares que outros não seria capaz. Pastor, coitado do João Batista, irmãos, coitado. O profeta Isaías profetizou e cumpriu sobre ele. João Batista sabia muito bem quem ele era e por que ele veio aqui. Não há peso. Talvez eu estou falando para todos aqui, e todos, graças a Deus, trabalham naquilo que gosta, né? Eu acho que todos aqui têm uma carinha boa. Você que está me vendo aí, talvez, pastor, eu trabalho no que eu gosto. Glória a Deus, não há peso, porque você sabe quem você é e sabe por que você veio aqui. E se você disser: não, pastor, eu não trabalho no que eu quero, não, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro, lá dá mais, então eu estou lá, mas não é isso que eu queria outra coisa, então é peso, porque o dinheiro não paga a satisfação. Você recebe um pouco a mais, mas sofre o mês todo, a carga fica pesada. João Batista não tinha carga pesada, ele sabia quem ele era e sabia por que ele veio aqui, então não tinha problema nenhum. Quantos estão entendendo? Quando eu vejo aqui, diz a Bíblia que ele começa a pregar uma doutrina, um ensinamento da palavra naqueles dias. E pessoas de Jerusalém desciam para lá. E pessoas da adjacência do Rio Jordão caminhavam para lá. Pessoas da Judéia também caminhavam para lá. Todos queriam ver e ouvir o que João Batista pregava naquele deserto que ajuntava tantas pessoas. E eu digo, nós somos privilegiados por estar aqui, porque hoje você tem uma cadeira, por mais simples que seja, você tem um ar para refrescar um pouquinho. Nós temos aqui uma amplificação que facilita a comunicação. Lá no deserto não tinha nada disso, não tinha cadeira, não tinha uma amplificação, era um calor violento, um suor violento, ombro a ombro, todo mundo ali sentado na areia para tentar ouvir o que João falava, e ficava assim de pessoas. Após o sermão, ele fazia o batismo, porque ele pregava: quem é que quer ser salvo? Aqui é antes de Cristo ainda, antes de Jesus instituir a nova forma de batismo. Então se batizava para salvar. Quem quer salvar? Todo mundo queria. Então vamos ouvir primeiro o sermão, depois vocês descem para ser batizado. E diz o texto que muitas pessoas más começaram a ir para se salvar. Não, eu também quero salvar, eu tenho que fazer o máximo, eu tenho que ficar aqui. Jesus e João Batista falavam: quem vos incitou a fugir da ira futura? Vá primeiro produzir fruto de arrependimento, desde que as pessoas vejam que você mudou primeiro, para depois você vir desfrutar desta grandeza que abre o céu para você.
E eles falavam: não, mas eu quero ser batizado. Você não volta, raça de víbora. Pode voltar, raça de víbora, e vai embora. Por quê? Porque você não pode de maneira nenhuma. Na semana passada eu falei aqui a palavra que fez um senhor me ligar 3 vezes. Falei uma coisa simples, eu falei que as pequenas coisas são os alicerces das grandes coisas. É uma coisa mais simples, uma coisa de jardim de infância. Mas esse homem passou por uma falência total e penhora de tudo, e foi executado, e ele perdeu muita coisa. Em 3 meses ele estava sem nada já, depois de 30 anos trabalhado. Ele estava para baixo. Por quê? Quando você está numa situação dessa, só fica perto de você quem é amigo fiel. Os que é amigo aproveitador vai tudo embora, sim ou não? Sim ou não? Então ele perdeu a maioria dos amigos que estavam com ele, era aproveitador. Só ficou uma meia dúzia de amigos que ia chorar com ele a situação. E eu digo aqui que as pequenas coisas são alicerces das grandes. Eu falei um tanto de coisa, mas o que serviu, o que pegou para ele, que falou, abriu o meu caminho, foi esta frase. Irmãos, hoje eu estou falando aqui, tem uma bênção, graças a Deus. Mas se eu olhar o pastor Ralph, talvez eu estou falando para muitos de vocês que me viram, tá? No ano de 1986, sabe onde era a congregação que eu pregava? Na Praça Rio Branco, ali pertinho do começo da Rua dos Guaranis, que é a Praça Rio Branco. Eu trabalhava para uma pessoa no edifício Mesbla, descia do edifício Mesbla, atravessava a rua às 6 horas, às 6h30, às 7 era o horário da minha pregação. E eu ficava ali com a Bíblia, esperando a congregação. O sinal da Mesbla fechava, abria, juntava de gente lá, para a congregação está lá. Daqui a pouco o sinal fechou, vem todo mundo. E eu vinha com a Bíblia já pregando assim, de costa, e falando, Jesus está voltando, Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem. E ia de costa até perto da rodoviária. Aquele povo dispersava, tá? A congregação está juntando de novo, já ia de novo lá buscar a congregação. O sinal abriu, já pegava aquele, e é muita gente que dá ali, na Afonso Pena ali. E vinha, e eu começava a pregar. E eu pregava ali até juntar um grupinho onde eu ia falando da palavra. Talvez você me viu ali, 60 quilos de peso, magrinho, com a Bíblia pregando. Talvez você falou, isso vai dar em nada. Aquilo ali está pirado, como falava antigamente. Vai dar em nada, ela está falando para o vento. E coisa dessa maneira, porque eu preguei ali mais de 10 meses ali, todo dia de 6h30 às 7. Nós éramos 3 pregadores que tinham ali. E tem um que ainda está lá até hoje pregando, já aposentou na praça lá. Eu preguei só 10 meses para 11 meses ali naquele lugar. Mas lembro como se fosse hoje, o grupo cercado, e eu comecei a pregar, e eu estava meio inspirado com o espírito assim de João Batista, a pregar duro. E quando comecei a pregar, rodeando no grupo, assim, um dos rapazes que estava assim, eu vi quando ele agachou assim, e fez uma urina num copinho. E quando eu passei, ele pegou aquele copo de urina e pá, jogou, não pegou na boca, mas pegou do lado, assim no rosto, desceu assim, aquela urina. Na hora, minha cabeça fez um revertério. Você já jogou capoeira nessa praça, você já deu mortal, você já enfrentou pessoa, você já brigou com pessoa aqui nessa praça, e você agora ganhando urina no rosto, sem fazer nada. Aquilo foi em questão de um segundo, para lá e para cá. E eu continuei pregando, porque Jesus te ama, porque Jesus vai te dar vitória. Porque quando eu fiz isso, veio um rapaz morenão grande, só de bermuda, perto de mim assim, parou encostadinho em mim e falou assim, você não vai fazer nada não, cara. O cara te jogou urina no rosto, você não vai fazer nada não. Eu fiquei só olhando para ele. Ele falou assim, aí deu um passo para trás e falou assim, já sei, você é crente, né? Você é crente, mas eu não sou não. E ele voou em cima daquele cara e deu nele umas pancadas boas, e os dois saíram correndo em direção da rua Santos Dumont ali, correndo ali do tumulto, e fez um tumulto descendo para lá. E eu continuei, Jesus te ama, Jesus vai te dar a vitória. Jesus, irmão, naquele momento Satanás ofereceu, porque eu joguei capoeira muito naquela praça, eu não tinha medo de enfrentar homem, nem na mão nem na arma, o que fosse, não tinha esse problema comigo. Esse era o meu medo, porque eu não tinha medo. E quando aquele fez isso, o Satanás ofereceu tudo naquele momento. Eu falei, não, eu sei porque eu vim e sei porque eu estou aqui. Isso já era uma definição minha, desde 2 anos antes eu havia convertido.
Falei, depois eu pego esse cara, falo para ele de Jesus e converto ele, e a coisa muda e tudo vai ficar bom. Mas hoje nós estamos aqui. Aquilo foi o começo das grandes coisas. Ali teve milagre, ali teve conversões, libertações. Ali foi livrado um homem de um suicídio do 7º andar ali, que ia saltar, e Deus me mostrou, e eu consegui conter aquele homem na profecia que Deus estava me dando na hora. Aquele homem que ia suicidar. As pequenas coisas são o alicerce das grandes coisas. Fique triste não, meu irmão, isso que tudo passa. Pastor, eu tenho que lutar porque eu preciso colocar o meu nome na galeria da fama, no calçadão eu tenho que deixar a marca dos pés. Pastor, eu preciso ter um nome, eu preciso ser conhecido. Tá, vamos lá no deserto da Judeia, porque é lá que é a oficina onde Deus trabalha para mostrar às pessoas o que é preciso fazer. Então, chegando ali, o povo de Jerusalém falou: esse homem é Jesus, ele é o Messias, é Yeshua Hamashia, é ele o Messias enviado. E de repente ele falou: não sou eu o Messias. E outro falou: já sei, você é o profeta Elias que está aqui. Ele disse: não sou o profeta Elias. Então você é Jeremias? Eu não sou Jeremias. Então você é um dos profetas do passado. Olhe para mim, abre-se um parêntese aqui, amém? Viva! Nós somos cristãos, estou falando de cristianismo, tá bom? O cristianismo, na sua raiz, na sua base de formação, rejeita a reencarnação. O cristianismo, tá bom? Mas na época de João Batista não se pregava os evangelhos, porque nem existiam os evangelhos. O que é que eles pregavam? Pregava a Torá, a Taná, pregava as tradições judaicas, era o que se pregava. E para não escandalizar muito, o judeu ortodoxo, das suas crenças místicas, eles cultuam a reencarnação, tá certo? Estou dizendo a realidade do que é lá, do que é na religião. Eles cultuam na parte mística da cabala, eles cultuam a reencarnação. Mas eu estou falando de cristianismo. A crença deles, por isso eles disseram: deve ser o Elias, deve ser Jeremias, deve ser alguns dos profetas. E ele disse: não sou. Não sou. Irmãos, na década de 80 aconteceu algo maravilhoso aqui, maravilhoso. Se tem um homem que eu tiro o quipar para ele, porque ele também usa o solidei, né? Em português é solidei que chama isso aqui. Ele usa o solidei rosa. É o grande falecido Papa João Paulo II, um grande homem, um evangelista nato, um homem que arrastava multidões e milhares de pessoas em todos os países por onde ele passava, e aqui até aclamaram como João de Deus. Na década de 80, quando esteve aqui em São Paulo, ali na região do Morumbi, naquela região ali, perdão, São Paulo não, teve no Rio, e depois esteve em São Paulo, na região do Morumbi. Primeira viagem do Papa João Paulo II, ou por que não dizer de um Papa no Brasil. Chegou com aquela estola cor de mel e aquela batina verde folha, linda, num carro aberto. E isso mexeu com a comunidade católica de norte a sul do Brasil e até de fora do Brasil. Em São Paulo, eu achei que não foi tão elegante o que os evangélicos, tentando uma disputa, tentaram fazer também um evento que desse mais ou menos um público à altura, porque nós temos um Papa, vamos trazer também um pastor, mas aqui no Brasil os pastores não são conhecidos, vamos trazer quem é que está no auge. Infelizmente no evangelho tem esse negócio de auge, sabe? Como se fosse a compra de um jogador famoso. Olha, o auge agora é o pastor Paul Yang-Shu. Ainda não era David Paul Yang-Shu, era Paul Yang-Shu. Lá na Coreia, o pastor da maior igreja do mundo, vamos trazê-lo, vamos contratá-lo, vamos ver quanto fica a logística dos 40 e poucas pessoas que te seguem, e vamos trazer esse homem e vamos fazer uma mídia. E fizeram na década de 80.
De um lado da cidade, João Paulo II beatificando José Anchieta. Primeira viagem dele, ele beatificou José Anchieta no Brasil, com aquela estola cor de ouro e aquela batina verde, brilhante, bonita. Do outro lado, lá no Campo de Marte, um aeroporto que estava um pouco afastado, que estava um pouco desativado, vamos fazer um evento ao céu aberto e vamos trazer o Paul Yang-Shu, o pastor da maior igreja do mundo, e paralíticos vão andar e pessoas vão ser curadas, e fizeram aquela propaganda de figueira sem figo, só propaganda de folhas. Você compreendeu? Não que ele não seja um homem de Deus, ele é um homem de Deus, mas vamos fazer do outro lado de São Paulo, vamos levá-lo lá. Ótimo. De um lado de São Paulo o Papa, do outro lado um pastor considerado grande pelo meio evangélico da época. Mais de 2 milhões de crentes do Brasil todo desceu para ali. Parecia uma disputa de quem levasse mais pessoas, mas eles esqueceram de algo. São Paulo, qualquer coisa que se faz, tampa as vias, e nesta época ainda não tinha os anéis, tantos anéis como tem hoje. O Papa já deixou as estradas fechadas, e agora o Paul Yang-Shu vindo, o povo todo indo lá para o Campo de Marte, tampou aquilo ali tudo, e de repente, 7h30 da noite, o apresentador, irmãos, está chegando o grande homem, de 1,55 m de altura, mas o grande homem que vai fazer a oração, e paralíticos vão andar, você que está com câncer vai vomitar, e foi fazendo aquela coisa. Ainda há tempo de corrigir erros que ficaram para trás. Quantos estão entendendo? E esse mês é o melhor mês, é o melhor mês para isso. É visitação. Deus visita cada um no seu lugar, fala no ouvido, dá sonho, dá visão, faz você lembrar, faz a pessoa passar na sua frente. Você fala, nossa, meu Deus, essa pessoa, quanto tempo eu não vejo? Exatamente, Deus fez passar na tua frente para que você liberasse o perdão. O perdão, quando você não dá, ele gera amargura. A amargura começa a apodrecer e vai gerando outra situação que lá na frente vai terminar numa depressão, é claro. Toda água corre para o mar. Então você pode conter aqui, contém antes que isso se transforme num monstro contra você mesmo. Você pode fazer isso, não arranca pedaço, e este mês é o melhor mês. Libera o perdão que está dentro de você, porque não adianta, pastor, eu vou beber um copo de veneno e vou esperar que o vizinho morra. O vizinho não vai morrer de maneira nenhuma. Então libera isso para que a cura entre na sua casa, para que a bênção financeira entre no seu trabalho, na sua família, para que o milagre da transformação entre dentro da tua casa. É necessário liberar esse tipo de coisa para que Deus entre. Quantos estão entendendo? Amém. João Batista, você está sofrendo aí no meio dos essênios, meu filho, esse lugar quente, queimado. Eu sei quem eu sou e sei porque eu estou aqui. Tá bom? Amém? Amém. Quem é você? Pastor, eu sou fulana ou fulano de tal. Não, isso é nome de nascimento e batismo que serve para reconhecer você perante o estado que você vive, ou para te abençoar ou para te punir, mas isso não é você. Esse é o nome que foi dado lá, nascimento e batismo, para o estado reconhecer você. Isso, mas você não é esse nome. Quem é você? Visto na palavra que Deus não precisa de um nome, então quem é você? O que você veio fazer aqui na terra? Veio apenas nascer e sofrer e disputar com alguém, brigar com alguém, sair depois leso, sem nada? Para onde você vai? Então, irmãos, a palavra hoje ela está vindo para regulamentar em nós situações que vai ficando, e Deus hoje está te dando esta oportunidade. Viva o Senhor! Você vai se tornar melhor com toda certeza. E principalmente, não vai ter peso sobre os seus ombros, nenhum peso. Nesta oração que eu vou fazer, eu quero incluir aqui todos os irmãos que participaram
juntamente conosco de várias orações que fizemos durante o mês de Josafá, de perto e de longe, porque é um compromisso nosso dar sequência naquilo que nós começamos, formamos o entendimento, Deus visitou, trouxe a mensagem, trouxe a operação dele, então nós temos que estar fazendo menção para agradecer o Senhor, sempre para a glória dele. Vamos fazer uma oração? Fique de pé. Se você puder, se não puder, não tem problema. Se puder, fique de pé. O que está na tua mente, só Deus sabe, mais ninguém sabe, somente você sabe. Vamos, talvez hoje você diz, pastor, hoje é meu último dia. Não dá para fazer muita coisa não. Estou numa situação difícil. Nunca é tarde para Deus operar. Sabe o que está registrado em Coríntios capítulo 11, versículo 30? Está registrado Paulo falando assim: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, me gloriarei nas minhas fraquezas. Que o que diz lá fora que nós tiramos força, é cada dia fazendo mais, é buscando força. Na Bíblia fala que a força maior está na fraqueza. É o contrário. Tudo que você vê lá fora na Bíblia é o contrário. A força está na fraqueza. Da fraqueza eu tirei força. Então não é o fim para você não, tá bom? Eu vou fazer a oração e pedir a intervenção de Deus na sua causa, mas apresente a causa ao Senhor neste momento. Curva a tua cabeça, fale com Deus nesta hora. Amado Deus, grande e poderoso Pai, este momento sagrado que invocamos o Teu nome na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sabemos que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra nos confirma isso, dizendo, onde estiver 2 ou 3 pessoas unidas, num só pensamento, o Senhor está presente, e nós estamos aqui. Sabemos que o Senhor veio colher as orações desta noite para responder ao teu servo, à tua serva, que em muitas vezes, Senhor, não consegue formatar uma oração ao Senhor dentro de casa não dá, não consegue orar, não consegue ter força para falar, na empresa não dá, no carro não dá, Senhor, e esta pessoa hoje está aqui, eu peço ao Senhor, fala neste momento, Senhor, e tudo quanto for preciso que o Senhor faça para abençoar do outro lado, seja qual for a situação. Ó Deus, o que é impossível ao homem, Lucas 1,37 diz, é possível ao Senhor. Eu sei que tudo é possível àquele que crê. O Senhor disse, nós cremos em João 11. Pai querido, confirma a tua palavra agora para o irmão que está pedindo, para a irmã que está pedindo. Talvez não chegou ao ponto final, mas está descendo, ó Pai. É uma questão de tempo, mais meses ou talvez um ano, pode chegar, ó Deus, ao começo de tudo novamente. Talvez dar tempo de livrar esta pessoa, meu Pai, esta enfermidade que está desenvolvendo, esses sintomas que estão aumentando, esse sangramento que está vindo. Senhor, às vezes a ciência nos profetiza a verdade, mas às vezes a ciência nos engana também, porque é coisa do homem, meu Pai. O Senhor não engana, o Senhor tem toda a palavra. Senhor, esta pessoa que está sofrendo, que já socorreu pela ciência em todos os canais que foram apresentados como solução desta situação e não obteve um resultado positivo, eu estou pedindo, Senhor, agora, ó Deus, Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que faz milagre. Toca agora do alto da cabeça à planta dos pés nesta pessoa que está, esta jovem, este jovem que está passando por um problema. Pai querido, retira esta carga dos ombros, revela agora, meu Pai, para esta vida, ó Senhor, se é preciso um conserto, uma correção, eu estou pedindo, Senhor, agora faça prevalecer o Teu poder. Senhor, eu quero repreender toda doença, toda enfermidade, todo cansaço, toda boca seca, todo sangue que está vindo pela urina, pelas fezes. Senhor, põe as Tuas mãos agora para queimar. Enfermidade seja queimada em nome de Jesus Cristo e sai
desta vida agora. Pai, se for libertação, às vezes esta pessoa está tendo visitações de espíritos albergados na noite, e obsessores têm entrado, e espíritos malignos têm manifestado, e levado esta pessoa a pior. Senhor, é um pai de família, ó Deus, é uma mãe de família, um jovem para o futuro. Eu estou pedindo, Senhor, agora queima espírito do vício, onde você estiver concentrado dentro, ou no nome, ou nesta pessoa, pode ter sido até mandado contra esta pessoa. Eu estou dizendo, espírito do vício, seja qual for o vício, sai deste corpo. Esta pessoa não precisa de você, esta pessoa não precisa de você para nada. Ela é capaz em Deus de fazer tudo quanto você promove por alguns instantes, e depois a envergonha. Sai daí, espírito do vício. Pai, eu estou orando por aquelas pessoas que estão reiniciando pós-pandemia, Senhor. Eu sei que ainda há pandemia no nosso meio, ó Deus, ainda há um susto que todo o mundo está passando, mas esse irmão vai começar de novo, e esta irmã. Há vidas que dependem desta família, meu Pai. A família dele depende, a família deles próprio depende deles. Senhor, põe as tuas mãos agora, eu peço. Se esse trabalho é lícito, se esse trabalho é um trabalho bom, se esta pessoa está novamente voltando ao mercado de trabalho, Senhor, sem recurso, faça um milagre e prospere esta pessoa de maneira sobrenatural, para que o teu nome seja glorificado, ele possa contar para todo mundo como foi o recomeço com as mãos do Senhor. Abra, Deus, as portas para aqueles que estão com as portas fechadas, talvez por causa da profissão, pelo seguimento que tem, talvez seja o último a reagir nesse mercado, não sei, mas o Senhor pode fazer, meu Pai, mais do que nós esperamos, em nome de Jesus Cristo. Onde estiver uma bênção que possa ajudar a levantar esta pessoa, eu estou pedindo, juntamente com a oração do teu servo, da tua serva, meu Pai, encaminha, faça mesmo prevalecer na frente desta pessoa. Não deixe que nenhuma segunda intenção de pessoas que estão do outro lado para assinar documentos, para assinar papéis, meu Pai, venha tirar a bênção que é desta família. Eu peço ao Senhor agora, faça prevalecer o teu poder, e principalmente que o teu nome seja glorificado, que o Senhor cresça e que o homem diminua a cada dia. É o que nós te pedimos, Senhor. Eu peço por os que estão hospitalizados, que estão ali, ó Deus, no hospital, aos que estão encarcerados, que estão mesmo ali ouvindo a nossa voz, meu Pai. Toque onde estiver essas pessoas agora, meu Pai, que eles possam receber um toque do Espírito Santo nessa visitação, e saber que o Senhor está por trás de tudo quanto vai acontecer na vida dele ou dela. Senhor, eu estou abençoando como pastor, juntamente com todos os pastores do ministério, nós estamos abençoando este que está ao alcance desta voz, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.